Olá, eu sou a doutora Poliana Mello e eu trabalho a saúde mental com abordagem funcional integrativa. E você que está aqui nesse canal vai me ouvir falar sobre saúde mental, abordagem funcional integrativa, mas sobretudo como é que a sua mentalidade pode cooperar para a sua saúde. E hoje a gente vai falar como é que você pode estar se tornando cada vez mais poderosa. Eu queria chamar a atenção a você sobre Gênesis capítulo 1, verso 26, apenas a primeira parte, onde Deus diz assim, deixa eu ler para vocês. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim eles o fizeram. Esse é o primeiro grande projeto de Deus para as nossas vidas. Imagina você que Deus foi fazendo tudo e é cada coisa que ele foi fazendo, cada dia que ele foi criando, ele olha e diz que foi bom. E eu brinco, a única coisa que Deus olhou assim e viu que não foi muito bom é quando Adão ficou sozinho. E aí ele, para fazer a sua obra-prima, fez a mulher. Mas esse também não é o nosso foco aqui. Vamos lá. Deus fez o mundo nos 6 primeiros dias. E no 7º dia, ele viu que aquilo não era muito legal, que a terra ainda faltava algo a se fazer. E aí reuniu Pai, Filho, Espírito Santo e diz: vamos fazer isso aqui um show de bolas. E aí nasce você, imagem e semelhança de Deus. Mas imagina só, o que é ser imagem e semelhança? Quando você olha no espelho, o espelho reflete a sua imagem. Se você reflete a imagem do seu Criador, você tem refletido a imagem de Deus. Já percebeu? Mas o interessante é que nós já nascemos com a inclinação de não acreditar nessa primeira verdade, que é moldado com o passar do tempo a não acreditar que nós somos imagem e semelhança de Deus e que nós nascemos para dominar, frutificar, multiplicar. E assim a gente já perde a nossa identidade. E eu lembro uma vez, quando eu perguntei a uma paciente que chegou para mim com a queixa de que estava cansada, frustrada, porque não tinha feito tudo que ela queria na vida. Na verdade, ela não tinha uma clareza de onde ela queria ir, uma clareza nem de onde ela estava. E aí, durante o desenrolar da conversa, eu perguntei para ela assim: e se eu te perguntar, quem é você? E ela me respondeu: doutora, essa é a pergunta mais difícil que eu já ouvi. E eu acho que eu não saberia responder essa pergunta nesse momento. E aquilo me chamou a atenção para esse versículo. E me chamou a atenção para o fato dela mesmo saber conscientemente, mesmo conhecer conscientemente esse versículo, ela não tinha se atentado que isso era com ela. Ela não tinha se intentado que isso era com ela, que isso fazia parte dela, que esse versículo também era para ela e que ela precisava tomar posse. A verdade é que cada vez mais nós estamos perdendo a nossa intimidade com Deus, com o nosso Criador. E quando a gente perde a intimidade com Deus e fica somente na interação, eu não estou falando que você não interage com Deus, eu não estou falando que você ora, eu não estou falando que você não é salvo, não é nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu estou falando de intimidade. E intimidade é diferente de interação. Olha só, você está aqui, você pode interagir comigo aqui nos comentários, você pode interagir comigo pelo meu direct, você pode até me conhecer pessoalmente e interagir comigo, mas talvez você não tenha intimidade comigo. É muito diferente, percebe a diferença entre intimidade e interação? Você pode até interagir com Deus, mas você somente vai descobrir a sua identidade quando você tiver intimidade com aquele que te criou, imagem e semelhança dele. E é justamente nesse momento que a gente perde a intimidade com Deus, que a gente vai perdendo também não só o sentido do que é a nossa identidade, como a gente também perde, como a gente também deixa de complementar o versículo, que é dominar sobre todas as coisas. E a primeira coisa que você tem que dominar é a sua mente. A sua mentalidade precisa ser dominada, senão a sua vontade vai prevalecer. E aí, quando a nossa vontade prevalece,
você deixa de ser realmente aquilo que você é. Porque nem sempre aquilo que eu tenho vontade de fazer é aquilo pelo qual Deus me criou. Porque Ele quer infinitamente mais para mim e para você. Salmo 115:16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dou para os meus filhos. Ou seja, Deus já fez tudo aqui para você. Mas se você não acredita nesse primeiro projeto de Deus, é porque a sua autoimagem está distorcida. E é muito interessante que a gente nasce sendo imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente chega aqui na Terra, essa imagem que passam para a gente, a imagem pela qual eu me percebo, é totalmente diferente da imagem que Deus nos criou. Sabe quem é que mais distorce a nossa autoimagem? Sabe quem é que mais faz com que a gente se afaste dessa primeira verdade, desse primeiro projeto de Deus? Primeiro, são as nossas figuras de autoridade. Figuras de autoridade. E aí, a primeira delas, eu chamo a atenção para vocês, que são pai e mãe, os pais. E não, gente, eu não estou aqui para culpar ninguém. Eles não fazem isso porque, eles querem muito fazer. Não, eles só dão aquilo que eles receberam. Cabe a você agora, como pai, como mãe, além de honrá-los, sim, a honra precisa ser dada, perdoá-los para que você não faça o mesmo de agora em diante com a sua descendência. Porque tem outras figuras de autoridade que vão fazendo com que a gente saia do rol de ser imagem e semelhança do Senhor. E quem são? Professores, pastores, padres e a nossa liderança de uma maneira em geral. Sabe como é que a gente vai perdendo assim a autoimagem? Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Vem uma criança pequena, e criança, eu costumo dizer que criança não começa andando, criança quer correr. E aí quando ela corre, cai, a mãe, sim, é no sentido de proteção, vai olhar para aquela criança e vai falar: nossa, menino, não cai, não corre, você vai cair, vai quebrar o braço, vai bater a cabeça. E o que é que acontece? Aquela criança, ela vai começar a poldar toda a energia dela, vai poldar quem ela nasceu para ser. Quantas crianças não são poldadas quando elas vêm com uma ideia e a mãe olha e diz: ai, menino, deixa isso para lá, isso é bobagem, isso é besteira. Você está poldando a identidade do seu filho. E se você foi uma criança que ouviu isso, tem jeito de você recuperar a sua autoimagem, tá? Perdoa e honra seus pais. E aí segue em frente, ressignifica. A grande questão é que isso tudo, elas vão deixando, vão fazendo com que nós vamos nos enchendo de crenças. E essas crenças vão cada vez mais nos limitando. E aí vem a crença do merecimento, eu não mereço. A crença de capacidade, eu não sou capaz de fazer isso. É como se todo mundo pudesse fazer isso, mas você não. E aí a gente vê isso no perfeccionismo, né? E às vezes virou até moda, como dizer assim, olha, qual é a sua qualidade? Eu sou perfeccionista. Na verdade, ser perfeccionista não é ter uma qualidade, é um distúrbio na sua autoimagem que faz com que você queira cada vez mais ser perfeito. E não existe seres perfeitos, não, todos nós somos perfectíveis, ou seja, tendendo à perfeição, cada vez mais andando para a perfeição, evoluindo nessa perfeição, mas você nunca vai ser perfeito. Eu sou o primeiro projeto de Deus, mas eu não entendo, então a minha autoimagem fica distorcida e eu preciso, sim, dessa vez eu preciso adquirir autoconhecimento. Não só o conhecimento do auto, mas um conhecimento de mim mesma. Como é que anda essas minhas emoções? Como é que anda a minha intimidade com Deus? Se eu não tenho intimidade com Deus, a minha autoimagem já está distorcida. Se a minha autoimagem já está distorcida, e agora eu estou paralisada. E a grande questão do autoconhecimento é que a gente espera um sentimento para mudar. A gente espera sentir a vontade de mudar, sentir o desejo de mudar, sentir que está pronta para mudar. A verdade é que você nunca vai estar pronta para mudar,
nunca você vai sentir o desejo de mudar, porque o seu cérebro, ele quer o conforto. Quando você vai buscar autoconhecimento, é como você começar uma terapia. Isso fica desconfortável para você, parece que você não está meio ali, você fica se sentindo estranho no ninho. Não se preocupa não, é apenas o seu cérebro querendo te proteger daquilo que ele não conhece. Ora, mas se eu estou afastada do primeiro projeto de Deus, se a minha autoimagem está distorcida, porque eu não tenho intimidade com o meu Criador, eu não sei quem eu sou, eu não tenho um autoconhecimento, e aí você diz que eu estou esperando a minha vontade para mudar, o meu sentimento mudar para que eu tenha uma ação, isso não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Você precisa, para ter um sentimento diferente, agir de um modo diferente. O seu pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação, um comportamento, um hábito. E é esse hábito que você está agora. O hábito de ser perfeccionista demais, de achar que você é incapaz, de achar que você não merece nada. É esse seu hábito que está matando você. Você sabia disso? E está fazendo você permanecer nesse mesmo lugar. Para sentir de um modo diferente, para pensar de um modo diferente, primeiro você precisa agir, você precisa de uma ação diferente dessa que você está acostumado. Vamos lá, eu estou aqui sentada no meu sofá, e se eu ficar aqui parada, o que é que você acha que vai mudar? Não, não vai mudar. O tempo vai passar e eu vou permanecer aqui, parada, estática. O meu sentimento e o meu pensamento com relação à minha capacidade, ao meu merecimento, ao fazer melhor, vai ser o mesmo. E eu vou continuar me frustrando, eu vou continuar ansiosa, eu vou continuar nesse sentimento de incapacidade e menos-valia. Em Gênesis 12, quando Abraão foi convidado a ser pai de uma nação, ele teve que agir. Ele teve que sair do seu conforto, ele teve que sair dos seus familiares para agir. E você acha que Abraão já se conhecia e já se via como pai de uma nação? Muito provavelmente não. Você esquece de que ele era um homem igual a mim, igual a você. Carne, osso, era um ser humano. E sim, Abraão teve medo, você esquece disso. A grande questão é que Abraão já se via como imagem e semelhança de Deus e resolveu arriscar e colocar o pé e sair da tenda. O sair da tenda é sair desse seu estado emocional repetitivo, sair desse seu padrão comportamental. Abraão recebeu uma promessa e esse sai em hebraico significa lesh leha. Lesh leha, ao mesmo tempo que é vai para fora, sai para fora, significa vai para dentro de si mesmo. Ou seja, você só vai sair, você só vai conseguir avançar quando você também entrar dentro de si mesmo. E atenção, professores de português, não vem que foi realmente pleonástico, mas eu quero que fique assim, tá bom? Sem perfeccionismo aqui nesse espaço. Sair para fora, buscar a sua identidade, o seu caminho, buscar o seu propósito dentro da sua identidade é dar um salto de fé. A fé você não vai aprender também estando aqui, sentadinha confortável no seu sofá. A fé você vai aprender caminhando. É no caminho que você encontra a fé, é no caminho que você encontra a bênção, é no caminho que você encontra milagre, mas você precisa por uma ação, por um movimento na sua vida. Entenda e viva o primeiro projeto de Deus, que é você sendo imagem e semelhança de Deus, reconstitua a sua autoimagem e adquira o seu. E adquira seu autoconhecimento. Você costuma ouvir mentiras a respeito de Deus, o seu Criador. Você costuma ouvir e acreditar nas mentiras que falam ao seu respeito. E você costuma ouvir mentiras a respeito daquilo que você veio fazer aqui na Terra. Mas lembre-se, o seu chamado, o seu propósito, ele só vai ser realmente realizado aqui nessa Terra quando você descobrir quem é você.
quando você descobrir qual é a sua identidade. Você precisa acreditar em Deus. E quando você acredita em Deus, você acredita naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fez. E aí, quando você acredita naquilo que Ele fez, você começa a moldar a sua identidade. Porque Ele diz que você foi criada imagem e semelhança dEle. E aí, percebe como você acreditando em Deus, no que Ele faz, você começa a mudar a sua autoimagem e começa a acreditar em você. Aquilo que os outros falaram ao seu respeito, de que você não era boa nisso, de que você não falava muito bem, de que você não era bonita, de que você era incapaz, de que você não merecia, passa a não mais existir na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações, e você começa a se comportar como alguém que merece, como alguém que é capaz, como alguém que é filha do Criador. E quando você percebe o que você é capaz de fazer e para quê, por que você nasceu e veio aqui, você começa a entender o quão poderosa você é. Você só vai conseguir ser e viver isso tudo quando você realmente souber qual é a sua identidade. E agora eu deixo a pergunta para você. Quem é você?